Queridos irmãos e irmãs, eu quero cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor. Estamos muito felizes e honrados por estar nessa noite, partilhando a palavra com a igreja. O pastor nos ligou e nos convidou a estar aqui hoje e ficamos muito felizes. É sempre uma responsabilidade muito grande. Os puritanos diziam: mande-nos para a fogueira e não para o púlpito, porque na fogueira terei problema sozinho, no púlpito posso colocar muitos em problema. Se no púlpito pregar e não for condizente à Escritura, poderei estar falhando com Deus. Então veja a frase dos puritanos, o quanto é imprescindível e importante esse lugar. Com muito temor e tremor, eu venho uma voz diante da preciosa palavra de Deus para dizer-lhes que o nosso Deus tem uma palavra de vida a nós nesta noite. Cremos que a sua palavra será clara aos nossos ouvidos e límpida aos nossos olhos neste lugar. Quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7, a partir do versículo 7. Texto sagrado que o Senhor colocou em nossos corações, para que pensarmos junto com a igreja. Quem encontrou o texto, por favor, diga amém. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Pedimos-Te que esta palavra possa trazer vida nesta noite. Pedimos-Te que a Escritura se torne bálsamo de cura nesta noite, porta de acesso, resposta a perguntas anteriores, direcionamento aos perdidos, guia aos que estão desatentos, restauração aos que precisam da Tua graça e misericórdia. Fale-nos nesta noite por meio dessa palavra. É o que pedimos-Te e por fé Te agradecemos. Jesus nos faz um convite à permanência. E quando Ele nos convida a permanecer em oração, a permanecer com o espírito orante, pedindo, buscando e batendo, Ele está nos apresentando três circunstâncias distintas. O que pede, usa palavras. O que busca, usa os pés. O que bate, usa as mãos. O que pede, pede porque está perto. O que busca, precisa buscar porque está distante. O que bate, precisa bater porque está separado. O primeiro é necessitado, por isso pede. O segundo é perdido, por isso precisa buscar. E quando perdido estamos e buscamos a Deus,
quando encontramos a Deus, nós é que somos encontrados. O terceiro é separado, por isso precisa bater. Para que a gente compreenda essa porção da Escritura, nós precisamos ler Lucas 15, que conta-nos, pastor Afonso, a história de uma mulher que perde uma dracma, um pastor que perde uma ovelha, e um pai que tem o seu filho lançado à distância, livre, e irresponsavelmente ele sai da casa do pai. Se quem pede está perto, se quem busca está longe, se quem bate é porque está separado, a dracma foi perdida perto, dentro de casa. A ovelha foi perdida longe, o pastor precisou buscar. E o filho estava além da porta, fora da casa do pai. O que esse texto está nos ensinando é que nós temos diversas circunstâncias na trajetória cristã, ou diversas circunstâncias na existência. Até mesmo quando não somos cristãos, nós nos enquadramos nesta realidade. Às vezes estamos perto, às vezes estamos distantes, às vezes estamos separados. O conselho de Jesus é: se você está perto, precisa orar. Se você está longe, precisa buscar. Se você está separado, precisa cerrar o punho e bater. Existe um teólogo que eu gosto muito, chamado Richard Glover. Fazendo a leitura desse texto, ele diz que para compreender esse texto, nós precisamos olhar para a relação diária de uma criança com a sua mãe. Durante o dia dentro de casa, quando a criança tem necessidade, ela pede porque a mãe está perto. Em um dado momento, ela precisa pedir, mas a mãe está em outro compartimento. Então ela se levanta e vai até outro compartimento para encontrar a mãe. Mas em um momento do dia, que é à noite, quando a criança acorda, a mãe está no seu quarto dormindo. Então ela precisa ir até a porta do quarto e bater. Então o que Jesus está nos ensinando, irmãos, é que independente de qual seja a situação que você esteja enfrentando, ou o distanciamento que você esteja dele, ou a proximidade que você esteja dele, nada muda o fato de que você é amado. Nada muda o fato de que aqui está aquele que responde, aquele que encontra e aquele que abre portas. Nada muda o fato que Ele está ouvindo a tua voz e Ele tem respostas para a tua vida nesta noite. Ele deseja ser encontrado por ti e Ele está à tua procura nesta noite, procurando os verdadeiros adoradores. Onde estão os verdadeiros adoradores? Bendito seja o nome de Jesus. Ele quer ser encontrado porque Ele também está te procurando. Bendito seja o nome de Jesus. E existe uma porta a ser aberta. Existe uma porta que Ele deseja abrir em sua direção. Esse princípio precisa estar claro aos nossos corações, para que esse texto possa fazer sentido. Nós pedimos próximo, nós batemos distante, nós buscamos distante, nós batemos porque estamos separados. Lembre-se disso nesta noite. A dracma precisou ser buscada, porque a dracma não tem vontade própria, ela é inanimada. A ovelha precisou ser buscada, porque a ovelha não tem inteligência racional, senso de geografia, ela não poderia se encontrar. Mas como foi cantado plenamente nesta noite, o pastor deixa as 99 e vai em busca da que está perdida. Isso não tem sentido. Quando Jesus cita essa parábola, e ele cita para pastores, isso não tem sentido algum, porque quando um pastor deixava uma ovelha e 99 estavam guardadas, irmãos, ele colocava a perca na conta. Que não tem sentido você colocar em risco 99
por causa de uma. Aí Jesus diz, o reino ele não tem sentido mesmo. Uma é tão importante quanto as 99. Porque o pastor das 100 deixa 99 aqui e vai buscar uma, mas as 99 ficam guardadas, protegidas, porque ele é Senhor de todo o espaço do universo, e não há 1 centímetro do universo que ele não possa dizer, isso me pertence, como disse o grande teólogo Abraham Kuyper, ele é Senhor de todos os lugares, ele é Senhor de todas as circunstâncias, portanto, não há nada fora do controle. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Agora nós vamos pensar sobre a oração nesta noite. E eu quero trazê-los a uma reflexão que nos é muito rara. O Senhor Jesus, depois de nos orientar a pedir, buscar e bater, ele diz assim, porque aquele que pede, sim ou não? E aí você vai ver muita gente lendo esse texto e dizendo, meus irmãos, você está com a necessidade, pode pedir, porque a Bíblia diz que quem pede, recebe. E é bíblico, a Bíblia diz. Só que a Bíblia não diz que aquele que pede, recebe o que pede. A Bíblia diz que você recebe, mas a Bíblia não diz que você recebe o que você pede. E é diferente. É profundamente diferente. Porque às vezes o que nós estamos pedindo não está alinhado à vontade dele. Eu falei sobre esse texto numa quinta-feira na igreja. E aí quando foi na sexta-feira amanhã, faleceu uma senhora da comunidade, mãe de... Ela inclusive é de uma família muito tradicional, ela estava em outro estado, mãe de algumas pessoas que congregam conosco, e eu no outro dia conversava com a filha e ela dizia, pastor, até ontem à noite, na doutrina, eu estava pedindo para Deus curar minha mãe, para Deus trazê-la a total lucidez, mas ontem à noite, depois que eu ouvi aquela palavra, eu me aproximei do Eterno numa oração e eu disse, Senhor, se for tua vontade curar, e se a tua vontade estiver alinhada à minha, porque essa é a minha vontade, eu vou pedir a minha vontade, mas se a minha vontade estiver alinhada à tua, curar, cura, mas se não, faz a tua vontade. Às 2h da manhã, a mamãe partiu. E ela disse para mim, pastor, eu estou em paz. Porque naquela oração, eu me encontrei com a vontade de Deus. Você não ora por causa das respostas que Deus vai te dar. Você ora porque é na oração que você vai suportar a vontade de Deus se ela não for a sua vontade. É na oração que Deus te dá graça para suportar os dias maus. É na oração que Deus te dá forças para superar os dias maus. E a graça de Deus se estabelece sobre a sua vida e sobre a sua história. Pastor, isso que o senhor está dizendo está na Bíblia. Irmãos, vamos perceber na Escritura Sagrada se existe uma oração que Deus escuta e quais são os critérios que Deus usa para ouvir e responder às nossas orações. Eu queria que você abrisse a escritura da primeira carta de João, primeira missiva de João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3, versículos 21 e 22, a escritura diz assim, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Qualquer coisa que lhe pedirmos, disse João, dele receberemos. Aí João apresenta o critério. Porque guardamos os seus
mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Pastor, qual é a oração que Deus responde? É a oração que está alinhada com a vontade dele. Pastor, e como é que eu faço para orar em alinhamento com a vontade dele? Guarde os mandamentos do Senhor e viva de forma alinhada à sua vista, agradável à sua vista, porque você terá a resposta de Deus para a sua vida. Vamos caminhar apenas 2 capítulos e chegar em João, na mesma carta, na mesma missiva, no capítulo 5, versículo 14, e aí nós teremos então a concretização da reflexão daquilo que estamos pensando enquanto aquele que escuta a oração que está alinhada à sua vontade. João, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, a Escritura diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo o que, irmãos? Oh, bendito seja o nome de Jesus. Jesus é bom demais, né? Segundo a sua vontade. Então, se o nosso pedido estiver segundo a sua vontade, ele nos ouve. Simples assim. O que dizer para uma mãe que fez campanhas e campanhas de oração por um filho que teve que sepultar? Se eu olho para esse texto e digo que Deus responde a todas as orações, entendendo que Deus responde positivamente a todas as orações, nós temos que olhar para essa mãe e dizer: a vontade de Deus era levar o seu filho. Pastor, então por que eu tenho que orar? É porque é na oração que você vai receber de Deus graça para suportar a ausência do seu filho. Deus suprirá todas as suas necessidades neste ambiente de oração. Martyn Lloyd-Jones estava prestes a partir, pastor Dinaldo, para a eternidade, e os biógrafos de Martyn Lloyd-Jones dizem que era tarde, era um dia por volta de 3 a 4 horas da tarde, e aí as pessoas chegaram e começaram a conversar com ele, e nessa conversa ele disse 2 coisas. A primeira coisa que ele disse foi a seguinte: eu agradeço muito a Deus porque Deus não ouviu muitas das minhas orações. E eu agradeço muito a Deus porque Ele fechou muitas portas na minha cara. Porque se Deus tivesse atendido aquilo que eu pedi, eu não estaria usufruindo do prazer que eu estou usufruindo nesta hora. Se aquelas portas não tivessem se fechado, outras portas não teriam se abrido, ou sido abertas, não teriam sido abertas diante de mim. E aí perceba o que o Martyn Lloyd-Jones vai dizer. Ele diz assim: não orem mais por minha total recuperação. Eu estou indo bem ali. Bem ali. Bem ali. Bem ali. O céu era tão próximo para o Martyn Lloyd-Jones que ele disse que o céu era bem. Ele estava em tanta conexão com o eterno que a eternidade se tornou um lugar próximo para ele. O que nós precisamos compreender nesta noite? Qual é o desejo de Deus para a comunidade nesta noite? Quando nós entrarmos na presença de Deus, nós vamos buscá-lo, nós vamos pedi-lo e nós vamos bater, para que, ouvindo, encontrando ou acessando, nós possamos ouvir a sua vontade, encontrar a sua vontade e acessar a sua vontade. Portanto, peça, busque e bata. A vontade de Deus está disposta diante daqueles que estão com desejo de orar. A vontade de Deus permanece a mesma. É pedindo, é buscando e é batendo que nós encontraremos a vontade de Deus. E é encontrando a vontade de Deus que nós teremos paz, contentamento. E todas as respostas de Deus farão sentido na nossa vida. Para ficar mais claro o que nós estamos explicando à comunidade, eu queria que você pensasse comigo sobre o que Jesus diz no versículo imediatamente posterior. Ele diz assim: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o seu filho um pão, lhe dará o quê? Uma pedra. E pedindo-lhe peixe, lhe dará o quê? Observe que existe uma observação do Cristo. Ele diz assim: o filho está pedindo pão. Só que no reino de Deus você não tem que observar apenas a necessidade do filho. O filho está pedindo pão,
Mas no reino de Deus você precisa observar o que o Pai não dá. O filho pede pão e o Pai não dá pedra. Então no reino de Deus a gente não observa apenas o que o filho pede. No reino de Deus a gente observa o que o Pai não dá. Simplificando, Jesus está nos dizendo algo extraordinário aqui. Jesus está dizendo assim: você está pedindo pão porque você pensa que é pão, mas Deus não vai lhe dar porque Ele sabe que é pedra. Você está pedindo pão porque você pensa que é bom para você, mas Deus está fechando as portas porque Ele conhece o teu futuro e Ele te ama e Ele deseja livrar você e lhe dar graças, por isso Ele não te dá. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus, porque Ele sabe que isso que parece pão tornar-se-á pedra e trará tropeço sobre a sua vida, e para que você não tropece em nenhum caminho, o Senhor permanece em silêncio. Bendito seja o eterno Deus nesta noite. Quem nesta noite tem consciência de que é eternamente guardado por Deus, Ele está em cima, Ele vê melhor, Ele conhece o teu futuro, Ele conhece as tuas necessidades, e é Ele quem tem cuidado da tua vida e da tua história. Portanto, celebra ao Senhor, porque às vezes o nosso desejo, a nossa intenção é receber o pão. E aí Jesus diz: mas você deve atentar não apenas para a sua necessidade, você deve atentar não apenas para aquilo que você deseja, você deve atentar para aquilo que Deus não dá. Porque Deus sabe que esse pão tornar-se-á pedra. E veja o que o salmista disse no Salmo de número 56, um dos versículos que eu acho que sejam mais importantes para a gente pensar. No Salmo de número 56, versículo 3, o salmista disse: tu, pois, livrastes a minha alma da morte, como também livraste os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus à luz dos viventes. Tu, pois, livrastes a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem. O silêncio de Deus hoje é o livramento de um tropeço amanhã. O silêncio de Deus hoje é o resguardo da tua família amanhã. Deus está guardando a tua filha, Deus está guardando o teu filho, Deus está guardando o teu casamento, Deus está guardando a tua casa, Deus está guardando o teu trabalho. O silêncio de Deus hoje é Deus protegendo o teu amanhã. O Deus de bondade está resguardando a tua vida nesta noite. Mas é peixe, não parece peixe, mas se transforma em serpente e vai te picar lá na frente. Aí Ele não dá. Então hoje eu estou aqui dizendo para a igreja: nós temos que adorar a Deus pelas orações que Ele não responde. Nós temos que adorar a Deus pelas coisas que Ele não nos dá. Nós temos que adorar a Deus pelo seu silêncio. Nós temos que adorar a Deus pelas coisas que a gente não compreende, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que Ele tem a história nas mãos, sabendo que Ele cuida do agora, Ele cuida do ontem, continuará cuidando do amanhã, sabendo que você foi comprado, lavado, remido, escolhido, transformado para viver em conformidade com o seu Filho. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus nessa noite. Sabendo que você é um poema que Deus ainda está escrevendo. Você é uma história que Deus ainda está registrando. Ele apagou alguns capítulos do passado, lançou no mar do esquecimento, colocou uma reticência, começou a escrever de novo, mas ainda não está concluído. O ponto final pertence a Ele. Descanse nessa noite, na presença do seu Deus. Pastor, mas eu queria a resposta. Se essa resposta não é clara, o silêncio de Deus é a resposta. Pedi, e quem pede, encontra. Eu pedi e não vi resposta, encontrei o silêncio. Essa é a resposta. Isso é um princípio. Porque às vezes pensamos que estamos prontos para decidir aquilo que é importante para nós. Mas só há um que sabe. Você não conhece nem o seu coração, não conhece nem o meu coração. De vez em quando, meu coração começa a propor algumas coisas para mim que
Eu fico pensando, que coração atribulado, rapaz. Acontece com os irmãos também, irmão? Ainda bem, eu pensei que era só comigo. Pensei que eu estava só nesse negócio. Como é enganoso o nosso coração. Nós não sabemos o que nos acontecerá daqui a 2 minutos, irmãos. Mas existe um Senhor que está sentado na sala do trono do universo. Ele tem um controle de todas as coisas. É Ele quem ordena o salmão para que ele volte e ele complete a sua jornada de vida num determinado lugar. É Ele quem ordena o João de Barro a construir as suas casas dos lados opostos aos ventos. É Ele quem alimenta todos os peixes, todas as aves. É Ele que tem o domínio sobre todas as coisas. E tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito. O versículo quando Jesus diz assim: não se vendem 2 pardais por um cetil. E a gente lê e diz, o que Jesus está dizendo? É porque você, no primeiro século, quando você ia vender, gente, pardal não era diferente de hoje, né? Pense num pássaro que você tem como pragana. Pardal era tão barato que era um dinheiro, era um cetil. É lindo demais esse versículo, porque Jesus diz assim: não se vendem 2 pardais por um cetil, contudo, nenhum deles cairá por terra. O que Jesus está dizendo é, o pardal é tão barato que quando você vai comprar um pardal, você pede um pardal, e um pardal é R$1. A gente vai aqui fazer um trabalho cambial, viu? O pardal é R$1. Só que o pardal é tão barato que quando você compra, o vendedor dá outro de brinde. Aí Jesus diz assim: contudo, o pardal de brinde não é esquecido por Deus. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado, bate assim no ombro dele e diz assim: se Deus não esquece de um pardal dado de brinde, você é filho, jamais será esquecido. Ele não te esquece, Ele não te desampara. O silêncio dele pode parecer estranho, mas é o melhor para a sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Ele está te ouvindo, Ele está te encontrando, Ele está abrindo porta, Ele está dizendo: entra na minha presença, Ele está dizendo: goza da minha alegria, Ele está dizendo: vive a minha graça. Ele está abrindo portas nessa noite. Seja Ele toda a glória nesse lugar. Seja adorado e magnificado o nome do eterno Deus nesse lugar. Aleluia. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Você é imprescindível, você é único. Bendito seja o nome de Jesus. Seja adorado, Senhor. Deus não nos dá o que nós pedimos muitas vezes. Porque conforme diz Tiago, nós pedimos mal. Pedimos muitas vezes pensando nos nossos deleites. E graças a Deus, Deus não nos dá. Graças a Deus, Deus não nos dá. Eu sempre conto essa história, mas eu não me canso de contar da Susana Wesley, né? Ela era mais ocupada que todos nós. Sempre que eu falo de oração, me lembro dela. Ela era mais ocupada do que... Não tinha nenhum irmão aqui mais ocupado que a Susana Wesley. Eu tenho certeza disso. Pastor, é porque o senhor não conhece a minha vida. O senhor não sabe que eu tenho um trabalho, tenho uma igreja, tenho missão, tenho um ministério. Você não é mais ocupado que a Susana Wesley. Ela tinha 19 filhos. Alguém levanta a mão, irmão? Para dizer que é mais ocupado que ela? Você imagina aí estar trocando a fralda de 5 e ter 5 se preparando para ir para a faculdade? 19 meninos, viu? Susana orava 1 hora todo dia. Pastor, ela entrava no quarto? Não tinha como entrar, irmãos. Como é que com 19 meninos você tem um quarto seu? Pai e mãe não tem nada. Quando o filho nasce, tudo que é dele passa a ser dos filhos. O conforto vai para os filhos. É assim ou não é? Ela colocava uma cadeira no centro da sala,
Aí pegava um lençol e dizia assim: se acontecer alguma coisa com os pequenos, os grandes cuidem dos pequenos. Se alguém procurar a mamãe, diga que a mamãe está em reunião e não pode atender. Aí ela orava 1 hora por dia, de 13 às 14 horas. Susana Wesley falava grego, conhecia o hebraico e o aramaico. Todo sermão que John Wesley preparava, levava para ela, e ela substituía muitos tópicos dos sermões de John Wesley. E ele era formado. Ela é a fundadora, isso quem descreve isso são os grandes biógrafos de Wesley, né? Ela é a real fundadora do metodismo. Com 19 meninos para criar, conhecia os originais. E um dia se aproximaram de Susana e disseram assim: Susana, quando tu ora, o que é que tu diz? Ela disse: nada. E Deus, o que é que Deus diz? Ele disse: Deus não diz nada. Eu disse: grande coisa. Tu ora todo dia 1 hora, tu não diz nada e Deus não diz nada. Ela disse: não, eu não digo nada e Deus não diz nada. Por que você ora? Porque quando eu oro eu não me importo em dizer a Deus as palavras certas. Você já viu gente assim que quando vai orar, usa assim umas palavras que nem Deus entende? Um dia eu vi um pastor orando, irmãos, ele disse uma palavra que até hoje eu estou querendo saber o que é que significa aquilo. Ele disse assim: ó, nós estamos genoflexos na tua presença. Achei incrível aquele, genoflexos. É em gota ou é em comprimido, irmão? Né? Que é um nome bonito, né? Genoflexos. Às vezes a gente vai orar e aí a gente escolhe a palavra interessante, a palavra bonita. Mas isso é folhagem, irmãos. Isso é folhagem. Presença no culto é folhagem. Roupa pode ser folhagem. Palavra interessante é folhagem. Performance na pregação é folhagem. Performance no louvor, na ministração, tudo é folhagem. O que importa é fruto. Aí a Susana diz assim: quando eu oro não me importo se vou dizer as palavras certas. E quando eu oro não me importo se Deus vai me responder. Porque quando eu oro, não oro em busca de respostas. Porque se eu orei e Deus respondeu, bendito seja o nome do Senhor. Se eu orei e Deus não respondeu, eu estive no lugar melhor que alguém pode estar. Eu estive na presença de Deus. Eu oro para estar lá. Eu oro para estar lá. Eu oro apenas para estar lá. Pastor, para que a gente tem que orar? Para ter resposta? A gente tem que pedir para a gente receber? Não, você tem que pedir para que você receba a presença daquele que é bom, meigo, agradável e maravilhoso. Você tem que buscar para que você encontre aquele que é bom, meigo, agradável e maravilhoso. E você tem que bater a porta para se encontrar com ele. Porque eu quero dizer, talvez a verdade mais profunda desse texto. E quem nos explica ela é Lucas. Vamos caminhar. Se, pois, vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. E aí a gente olha para o texto bens e diz: meu Deus, que bom, vamos pedir bens. Porque Deus está dizendo que vai dar bens. Agora abra a Bíblia em Lucas 11:13 e você vai saber que bem é esse, que dádiva é essa. Lucas 11:13, a Bíblia diz: pois se vós, o mesmo versículo, sendo maus... Isso aqui é um princípio hermenêutico, né? A Escritura interpretando a própria Escritura. Se, pois, vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, o Espírito Santo, dará àqueles que lhe pedirem. Você chega pedindo a Deus e o que é que Deus te dá? O Espírito Santo. Você chega buscando alguma coisa na presença de Deus e o que é que Deus te dá? O Espírito Santo. Você chega batendo, esperando que Deus abra portas em sua direção e o que é que Deus te dá? O Espírito Santo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você tem a presença do Espírito de Deus na tua vida, você não terá falta de nada. Se você tem a presença do Espírito de Deus na tua vida, você será uma pessoa completamente preenchida da graça e da alegria de Deus. Nós não precisamos de casas boas, de carros ligeiros e de segurança patrimonial. Nós precisamos da presença do Espírito de Deus na vida. Todas essas coisas, sem a presença do Espírito de Deus, é nada.
Tudo sem a presença do Espírito de Deus é nada. Nada com a presença do Espírito de Deus é tudo. Então você quer sair da presença de Deus com resposta? Receba a presença do Espírito de Deus. Não existe resposta mais segura na vida de um crente do que a presença de Deus na sua vida. Se os seus ossos forem inflamados pela presença de Deus, nenhuma resposta mais será necessária. Pastor, por que a gente tem buscado tanto e não tem encontrado? Porque nós estamos buscando a coisa. E o projeto de Deus nesta noite é que você compreenda que nós não estamos diante de Deus para buscar coisas. Nós estamos diante de Deus para buscar a presença dEle. A presença dEle. O seu casamento não precisa que você cuide de determinadas áreas, que você faça uma introspecção para decidir onde foi que você errou, que você faça uma reavaliação de como é que você está tratando o seu cônjuge, o seu casamento. Precisa da presença do Espírito de Deus. Seu esposo precisa da presença do Espírito de Deus na vida. Sua esposa precisa do Espírito de Deus na vida. O meu filho, eu tenho que levar meu filho para uma igreja que seja uma igreja mais jovem. Que seu filho não precisa da igreja mais jovem. Seu filho precisa da presença do Espírito de Deus na vida. Se ele tiver um Espírito de Deus na vida, ele estará no deserto qualquer e ele será saciado. Bendito seja o nome de Jesus. O problema não é o lugar, o problema é a ausência do Espírito de Deus na nossa vida. Oh, Espírito de Deus, vem sobre nós nessa noite. Vem sobre nós e sacia-nos com a Tua presença. Nós não temos falta de nada se o Senhor nos encher da Tua graça nessa noite. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. É o Espírito de Deus que nos torna plenos, irmãos. Por isso que Martinho Lutero disse: um deserto com Cristo é um trono, e um trono sem Cristo é um inferno. Você pode estar num deserto com Jesus, é um trono. Agora você pode estar num trono sem Jesus, é um inferno. Bendito seja Deus. Então o problema não é a circunstância, o problema é a ausência de Deus. Amém, queridos? Pedi, que Ele é a resposta. Buscai, que Ele é o encontro. Batei, que Ele é o espaço de acolhida. Ele está abrindo portas nesta noite, para que você sente à mesa e desfrute da presença bendita dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Seja adorado o nome do nosso Mestre nesta noite, sempre, sempre. Queridos, eu já estou concluindo. Tenho mais 5 minutos, pastor? Tem, né? Pronto. Glória a Deus. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, então a Escritura está dizendo... A Escritura não está dizendo que nós fazemos algo mal. A Escritura está dizendo que nós somos mal. Jesus está nos declarando, irmãos, que nós somos mal. Em essência, nós somos mal. Isso é uma doutrina bíblica. Nós temos, claro, nesse texto, a doutrina da depravação total. Porém, Jesus está dizendo: vocês são maus em essência, mas vocês não são tão maus quanto vocês poderiam ser. Existem alguns teólogos que dizem que nós somos tão maus quanto os demônios. Isso não é verdade. Jesus está ensinando isso nesse texto. Se vocês que têm em essência a maldade, porque o pecado adâmico está em vocês, vocês sabem fazer coisas boas, imaginem aquele que é todo bondoso. Todo bondoso. Então você sabe o que é que Jesus está nos trazendo como realidade bíblica? A nossa oração não está firmada nos nossos desejos e vontades. A nossa oração não está firmada nas nossas bondades ou maldades. A nossa oração não está firmada naquilo que nós iremos realizar ou estamos realizando. A nossa oração está firmada no caráter de Deus. E Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é gracioso, bendito seja o nome de Jesus. Ele sabe exatamente o drama que você está enfrentando hoje. Ele tem uma notícia para você:
amanhã tem outro. Glória a Jesus. Essa é a notícia de Jesus. Às vezes a gente vai para a igreja, fui para a igreja para receber a minha vitória. Pronto, a vitória de Deus para a sua vida é, meu irmão e minha irmã, amanhã você vai ter outro problema para resolver. Jesus disse isso ou não disse? Agora não pense no problema de amanhã hoje, não. Está terminando o dia, você está vivo. Pastor, mas você não sabe, eu estou enfermo. Tem gente que está no hospital. Pastor, mas saindo daqui eu vou para o hospital. Tem gente que vai morrer daqui a 2 semanas. Pastor, mas eu estou em estado terminal, o senhor não sabe. Tem gente que vai morrer e vai para o inferno. Você pode bem dizer a Jesus. Bendito seja o Eterno nesta noite. Porque Ele te concedeu graça para estar aqui neste lugar. Porque o caráter e a bondade dele te trouxe aqui a este lugar nesta noite. Bendito seja o eterno Deus, porque as nossas orações dependem único e exclusivamente da bondade e da misericórdia daquele que conhece-nos por completo. A Ele seja toda a celebração nesta noite. Então, é no Pai. A nossa oração está firmada no caráter do Pai. No caráter do Pai. E aí Jesus conclui a porção da Escritura dizendo: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Essa aqui, irmãos, é sem dúvida a regra áurea da vida. Na psicologia existe um termo que os psicólogos usam, que é o imperativo categórico. Cada psicólogo, Jung, Freud, Frankl, cada psicólogo tem um imperativo categórico, uma frase que descreve a vida, a forma como ele vê a vida. E aqui é a regra áurea. A regra áurea. A regra áurea de Jesus é a seguinte: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Alguém já havia dito isso antes? Eu fui pesquisar. Confúcio disse algo parecido, mas totalmente diferente. Confúcio disse assim, não faça aos outros o que você não quiser que lhe façam. Não façam aos outros o que você não quiser que lhe façam. Os estoicos, ali do 1º século, você vai ter alguns livros apócrifos, e dentre estes tem uma frase que diz assim: não faça a ninguém o que você mesmo odiaria. Não faça a ninguém o que você mesmo odiaria. E Hilel, 20 antes de Cristo, era mestre de uma escola judaica, junto com Shammai, mestre de uma outra escola judaica, e eles um dia foram desafiados por um gentil, e o gentil disse assim: eu quero que vocês se equilibrem no único pé, e enquanto estiverem equilibrados no único pé, eu quero que vocês resumam a lei e os profetas. Em uma única frase vocês terão que resumir a lei e os profetas. Shammai levantou a perna, mas aí ele caiu logo, não conseguiu falar. E Hilel, quando levantou a perna, ele foi resumir a lei e os profetas, e ele resumiu na seguinte frase: o que você achar odioso, não faça a ninguém. Essa é toda a lei. O que passar disso é apenas comentário. Então observe. Confúcio diz assim: não faça. Hilel diz assim: não faça. E os estoicos dizem assim: não faça. A perspectiva é sempre negativa. Aí Jesus diz assim: os cristãos são diferentes. E qual é a perspectiva dos cristãos? A perspectiva dos cristãos é: façam. Porque enquanto os outros estão dizendo, você deve viver trabalhando para não fazer o que é errado, Jesus diz: não, está errado. Vocês devem viver trabalhando para fazer o que é correto. Enquanto os outros estão dizendo, você deve viver para evitar o divórcio, Jesus está dizendo: não, você deve viver para sua esposa ser a esposa mais abençoada desta terra, e que seu casamento seja um casamento frutífero e cheio de graça e de paz. Você tem que fazer, bendito seja o nome de Jesus. Os irmãos estão entendendo que a perspectiva do Cristo ela é mais profunda? O cristão ele não vive para evitar guerras, o cristão ele vive para promover a paz.
O cristão, ele não vive para desviar-se das pessoas que lhe feriram. O cristão, ele vive para se aproximar dessas pessoas e dizer: as suas feridas marcaram o meu corpo, mas estão cicatrizadas e agora eu quero dar a você graça necessária. O cristão não vive para evitar contenda, o cristão vive para entregar a outra face. Oh, glória sejam dadas ao nome de Jesus. O cristão vive para caminhar uma milha a mais. O cristão vive para ser para este mundo o que Jesus foi para ele. O cristão vive para repetir na vida do outro o que Cristo foi na vida dele. O cristão vive para ser um pequeno Cristo nesta terra. Pastor, qual é o desejo de Deus? O desejo de Deus é um só, irmãos, que você seja simplesmente como Jesus. Só isso. Pastor, é só isso? É. O Senhor Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas obras e, vendo as vossas obras, possam dizer: glória a Deus. Glória a Deus. Deus é glorificado quando você faz. Deus é glorificado quando você sai da inércia e cumpre a vontade estabelecida de Deus. Deus é glorificado quando você, o ferido, vai em busca daquele que te feriu e pede a este graça para continuar caminhando juntos. Deus é glorificado. Então, queridos, o cristianismo é uma dimensão de profundidade muito maior do que todas as demais religiões. Porque todas as demais religiões nos preparam para evitar e para não fazer. Quem diz para você o que você não pode fazer é a religião. O cristianismo não pode ser confundido com religião. Eu aceitei Jesus, agora eu não posso mais fazer nada. Eu me lembro o meu sogro conta a história de um rapaz que aceitou Jesus no interior, e aí quando ele veio à frente, o pastor disse assim: você agora não pode mais jogar de bola, não pode mais usar bermuda, não pode mais assistir televisão, não pode mais, não pode. Quando terminou, o menino disse assim: eu posso chupar laranja? Laranja pode. Não é o que você não pode fazer, é o que você pode fazer. Agora eu não posso mais me embriagar depois que eu aceitar Jesus hoje à noite? Pode. Só que você não vai querer mais. Você pode, você é livre, você vai continuar com capacidade de se embriagar se você desejar. Só que o Espírito de Deus vai te encher de vida nesta noite e você não precisará mais da embriaguez. Porque o Evangelho não diz o que você não pode, o Evangelho diz: agora você pode, porque é diferente. Tem gente que pensa que quando a gente aceita Jesus, a gente agora não pode mais fazer nada. É o inverso. Quando você aceita Jesus, agora você pode fazer tudo. Porque até aceitar Jesus, você só fazia o que o diabo ordenava. Sim ou não, irmãos? O escravo faz o que quer. O escravo faz o que o Senhor manda. Por isso Jesus estava no alto do pináculo, o diabo disse assim: pula. Ele disse: pulo não. Mas qualquer outra pessoa escravizada tem que pular. Tem que se suicidar. Tem que romper os braços, tem que entrar em desespero, mas você agora é convertido, transformado. Você hoje pode aceitar a Jesus como Senhor da sua vida, e você pode sair daqui podendo fazer todas as coisas, mas escolhendo fazer o que glorifica a Deus, escolhendo fazer o que celebra a Deus, escolhendo fazer aquilo que agrada ao coração de Deus. É esse o convite de Deus para você nesta noite. Eu posso orar, pastor? Amém. Vamos ficar de pé, igreja do Senhor. Eu quero celebrar a Deus pelo privilégio de estar aqui hoje à noite falando-vos a Escritura. E eu quero nesta noite orar por algumas pessoas. Pastor, o senhor vai chamar aí à frente? Eu não vou, porque eu fico assim preocupado com o que as pessoas vão pensar, então não venha mesmo. Irmãos, quando a gente aspira ao perdão de Deus, a gente não se preocupa com o que os outros vão pensar. A única coisa que nos interessa é o perdão de Deus. E se hoje à noite você deseja render-se aos pés de Jesus, aceitando como suficiente
único e majestoso Salvador da sua alma, da sua vida, corra aqui à frente. Venha à frente. Se você deseja reconciliar-se com o eterno Deus, se você compreende que você está tomando alguns atalhos que não agradam o coração do seu amigo Espírito Santo, se você compreende que nesta noite o Senhor ministrou ao seu coração uma palavra com um novo direcionamento, corra aqui à frente. Nós já estaremos orando. Eu quero interceder por vidas nesta noite. Hoje é noite de Deus restaurar vidas. Hoje é noite de Deus fazer fluir no deserto rios de águas vivas. Hoje é noite de Deus trazer graça sobre o cansado. Hoje é noite de Deus equilibrar os joelhos trementes, para que você possa caminhar sem se cansar e correr sem se afadigar. Nós estaremos orando. E se você deseja uma oração específica, porque precisa da misericórdia de Deus e da graça de Deus, corra aqui à frente. Toda a igreja é convidada a orar nesta noite. Nós vamos pedir, nós vamos buscar e nós vamos bater. Nos interessa apenas uma coisa: nos interessa encontrar a Deus. Nós não vamos orar para que Deus responda a enfermidade com saúde. Nós não vamos orar para que Deus responda o desemprego com porta aberta. Nós não vamos orar para que Deus responda a solidão com companhia. Nós vamos orar para que a presença dEle nos inunde de vida nesta noite. E mesmo na solidão desértica, nós seremos saciados por essa nobre presença. Mesmo na ausência e dispensa vazia, nada nos faltará, porque o Deus de providência cuida da nossa família. Nós vamos orar por Ele. Nós vamos bater nessa noite, para que entrando a gente encontre Ele. Nós vamos buscar nesta noite para que encontrando a gente seja achado nele. Nós vamos pedir nesta noite para que a resposta seja Ele. Oh, querido Deus, querido Pai, existem pessoas que estão aqui à frente e outras a caminho. Tu conheces, ó Pai, a necessidade dos teus servos. Tu sabes, ó Pai, que alguns que aqui estão precisam de uma intervenção cirúrgica nesta noite. Estão na UTI e precisam de uma visita tua agora. Ó Deus, Tu és aquele que com um sopro pode gerar vida do nada. Tu és aquele que pode declarar: faça-se do nada, e a vida se estabelece. Nós queremos como igreja abençoar a vida das pessoas que estão aqui à frente. Eles estão pedindo por Ti, eles estão buscando a Ti, eles estão batendo em direção a Ti. Sejas a resposta, sejas a resposta, sejas a nossa resposta. Que o Teu Espírito seja a nossa resposta, que a Tua presença seja a nossa resposta. Ó Deus, que a Tua presença seja a resposta para os filhos em depressão. Que o espírito de suicídio dê em retirada dos lares nessa hora. Que o espírito de morte saia agora dos lares. Sejas a resposta, Espírito Santo. Inunde a vida dos nossos filhos. Inunde a vida da nossa igreja. Inunde o coração dos nossos jovens. Nós precisamos da Tua resposta, e a Tua presença é a resposta, Pai. Sejas bendito e bem-vindo na mesa. Fiques conosco.
O vinho vai faltar, Senhor, mas quando o Senhor está na lista, a festa continua. E eu te peço um tempo de festa sobre a vida dos teus filhos que aqui estão. Um tempo de alegria, um tempo de graça e um tempo de paz. Em nome de Jesus, oramos-te e por fé te agradecemos. Podeis retornar aqui.